e vamos ler o versículo 22. Dando continuidade à série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a cura de um homem endemoniado, cego e mudo. Mateus capítulo 12, o versículo 22. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Pai amado Senhor, em nome de Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê sabedoria, e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele vem logo em seguida Jesus ter curado um homem no sábado da mão ressequida, aquela grande perseguição que estava tendo sobre os feitos de Jesus, os milagres que Jesus vinha realizando naquela região, tudo que ele vinha fazendo, muita perseguição vinha acontecendo, e dentro de todo esse contexto, Jesus se encontra com esse homem, levam esse homem até Jesus, e esse homem ele era endemoniado, ele era cego e era mudo. Veja, nós pregamos sobre um homem que era endemoniado e mudo, mas nesse caso ele era endemoniado, cego e mudo. E dentro da realidade que Jesus é para nós, e dentro de tudo aquilo que o próprio Senhor tinha determinado para que Jesus realizasse, desde a promessa do reino messiânico, desde a promessa da vinda do Senhor Jesus, estar diante daquele homem para trazer para ele libertação e cura, estava no propósito do Senhor, assim como ainda está diante de nós. Ou seja, Deus ainda traz libertação e traz cura para nós. Diga amém. Amém. Em Isaías capítulo 61, vai falar sobre o propósito da libertação, o propósito da chegada de Jesus, que traria libertação para o povo. Isaías 61, no versículo 1, diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus, ele veio para trazer sobre nós libertação. Jesus veio para quebrar as correntes. Jesus veio para que nós pudéssemos ser livres. Diga amém. Amém. E no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 18, diz que naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais as trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Ou seja, também, junto com a libertação, trazer a visão, a audição e a voz para o povo, era também propósito do Senhor, assim como também é ainda hoje. Diga amém. Amém. E vemos que dentro desse propósito, que é trazer a mensagem de salvação, trazer a mensagem de libertação,
milagres e Ele ainda faz hoje. Jesus, Ele traz libertação, Jesus faz milagres para a glória de Deus. A promessa do Messias tinha por objetivo principal a salvação e o perdão dos pecados dos homens, mas ela vinha acompanhada também de libertação e cura da parte de Deus para nós. Glória a Deus. E, irmãos, nós vemos nesse texto que existem 3 coisas importantes que vamos estar entendendo melhor para a nossa realidade que aconteceu com esse homem e podemos olhar que também é aplicável a nós. Vejamos, a primeira delas é a libertação da opressão das trevas. Veja, então levaram o versículo, no início do versículo, parte A, levaram um homem endemoniado. Esse homem, ele tinha uma opressão das trevas sobre a vida dele, ele tinha um demônio sobre a vida dele, existia uma grande opressão, e Jesus, Ele veio para retirar de nós esse fardo, Ele veio para retirar de nós essa opressão, e veio para quebrar as correntes e o jugo que o diabo um dia colocou sobre nós, quando nós não conhecíamos a Deus, mas agora Ele nos chama para viver para a glória de Deus, retirando de nós esse jugo. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, olhem para mim. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra, prestem atenção no que Deus está falando conosco. Deus chama Paulo em Atos capítulo 26, versículo 28, e o próprio Jesus tem um encontro com Paulo e diz: Ele abriu os olhos, Ele me chamou para abrir os olhos, converter-os das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança que os que são santificados pela fé em mim, ou seja, Jesus. Irmãos, Deus veio até nós, Ele nos chamou para fazer parte do seu reino e nos retirar do domínio das trevas para viver para a glória de Deus. Retirar daquele jugo que um dia o diabo colocou sobre nós quando vivíamos em uma vida de pecado, que muitas vezes estamos tão enganados que não percebemos a opressão que está sobre a nossa vida, entendemos que podemos viver uma vida sem Deus e achamos que está tudo bem, mas não, irmãos, só existe 2 caminhos, digo, o único caminho é Jesus, e não estar no caminho que é Jesus é não estar diante de Deus, e não estar diante de Deus é viver sobre o jugo do pecado, é viver sobre o peso do pecado, é viver sobre uma opressão das trevas. E Jesus veio até nós, assim como veio até esse homem, para retirar essa opressão e nos trazer liberdade, quebrando as correntes, perdoando os nossos pecados, e assim passamos a viver para a glória de Deus. Diga amém. Vida sem Deus é uma vida com opressão. Viver sem Deus é viver uma vida que o pecado domina. Nós estávamos conversando hoje com um irmão e conversando sobre nós que vivemos buscando viver os princípios da palavra de Deus, pecamos, erramos, nos arrependemos e buscamos viver para Deus. E viver sem Deus é viver deliberadamente para o pecado. E Jesus veio para nos retirar dessa vida. Jesus veio para trazer sobre nós a vida de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não ter Deus como prioridade em tudo em nossa vida é abrir brecha para que nossas vontades que são inclinadas para o pecado sejam satisfeitas. Quando nós não temos Deus como prioridade em nossa vida, nós abrimos a
vontades entrem em nossos negócios, nossas vontades entrem em nossa família, e nossas vontades são inclinadas ao pecado. Para que possamos ter uma família alicerçada em Deus, precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar viver a palavra de Deus longe das nossas vontades, mas renunciando às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando não temos Deus como prioridade, a prioridade está sempre em nós. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos satisfaz, quando vemos aquilo que nos incomoda e é da vontade de Deus para que façamos, não fazemos esforço nenhum para realizar, porque Deus não é a prioridade. Mas aquilo que a nossa carne deseja, nós acabamos nos entregando e trazendo sobre nós essa opressão. E foi para isso que Jesus veio, para libertar-nos de nós mesmos, para libertar-nos dessa opressão de pecado, e para que possamos viver para a glória de Deus. Muitas vezes nossas vontades nos colocam em um jugo de trevas. Muitas vezes nossas vontades nos fazem olhar para o pecado e acabamos entrando em lugares e em situações que às vezes são irreversíveis. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus com uma direção para a nossa vida, tendo Deus como prioridade. Precisamos ser livres das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E para isso é necessário nos arrependermos. E para isso é necessário dar ouvidos à palavra de Deus. Para isso é necessário olharmos para Jesus e entendermos que Ele é Senhor. Precisamos olhar para o nosso pecado como algo que Deus odeia. Se não olharmos para nós e quando pecarmos, não atribuirmos a isso algo que Deus odeia, continuaremos vivendo, pecando deliberadamente sob esse jugo de trevas. Se não entendermos que ficar brincando durante o culto é pecado, continuaremos brincando para sempre. Deus nos chamou para viver os princípios da sua palavra. Jesus nos ama, mas Ele nos chama para olharmos para Ele como o Senhor. E precisamos acreditar que Jesus tem poder para nos libertar dessa opressão. Diga amém. Essa opressão que nós olhamos para nós e achamos impossível sairmos, Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para retirar de nós essa opressão. Esse homem que estava possesso de um demônio foi levado até Jesus e Jesus o libertou. E nós podemos hoje, nesta noite, Jesus está aqui diante de nós. Ele afirmou isso, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faria presente. Ele está aqui. E precisamos olhar para Ele e clamar a Ele para que Ele retire de nós essa opressão, pois Ele tem poder para isso. Creia. Creia. Em segundo lugar, Jesus veio para nos fazer enxergar seu reino. Esse homem, ele era possesso de um demônio e ele era cego. E Jesus veio para trazer vista. Jesus veio para trazer visão.
Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4 diz: o Deus dessa era, ou seja, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A cegueira desse homem era física, mas Jesus veio para libertar-nos tanto da cegueira física como da cegueira espiritual. E eu quero descorrer algumas coisas que fazem parte da cegueira espiritual, que muitas vezes está em nós, está em nosso meio. E essa cegueira espiritual, ela implica em viver de uma forma que não temos limites para pecado. E a nossa cegueira não nos permite ver a glória de Deus. A cegueira espiritual que está muitas vezes sobre nós, que muitas vezes estava sobre nós quando não entendíamos o Evangelho, e que muitas vezes atua em nosso meio, é o que nos faz fechar nossos olhos para as ações de Deus em nossa vida. Quem já ouviu, quando alguém tem um grande livramento, quando alguém recebe uma cura, quando alguém passa por uma dificuldade muito grande e sai dali, e aquelas pessoas dizem: foi sorte. Foi sorte. Ou não, eu fui esperto. Eu saí dali, mas eu fiz tudo na hora certa. Eu fui esperto. Cego. Quem fez foi Deus. Foi Deus que curou. Foi Deus que livrou. E muitas vezes queremos trazer o mérito para nós, para a nossa inteligência. E foi isso que o diabo coloca em nosso coração. Que quer tirar a glória de Deus e quer dar glória a nós, para nos acharmos poderosos, para acharmos que podemos, para achar que somos inteligentes e para achar que podemos demais. Isso é a cegueira que o diabo coloca no coração. Por isso que a Bíblia diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a glória de Deus. E Jesus veio para nos libertar dessa cegueira e passarmos a atribuirmos tudo para a glória de Deus. Eu já ouvi, nós já ouvimos pessoas dizendo: eu sou a coluna nessa igreja. Que conversa é essa? A coluna da igreja é Cristo. A coluna da igreja é Cristo. Precisamos abrir os nossos olhos e tirarmos de nós o sentimento de mérito, o sentimento de glória, para atribuir somente a glória a Deus. Glória a Deus. A glória é para Deus, é para Jesus. A cegueira nos faz pensar que tudo que fazemos de errado é certo. A cegueira espiritual faz sobre nós achar que o que fazemos de errado é certo. Nós acabamos tendo atitudes que desagradam a Deus, mas por causa da cegueira espiritual, acabamos achando que aquilo que fazemos de errado é o certo. Porém, a palavra de Deus é clara e nos ensina o que de fato é certo. A palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer e como devemos viver. Mas essa cegueira espiritual que o Deus dessa era colocou sobre nós, nos faz muitas vezes não perceber o quanto errado estamos. Jesus,
nos chama e Ele tem poder para remover de nós essa cegueira e nos fazer enxergar o que é cego diante de Deus. Amém. Glória a Deus. A cegueira também nos faz pensar que a mentira é verdade. A cegueira nos faz achar que viver de mentiras. Existe essa foi uma mentira que foi por uma causa boa. Mentira é mentira. Mentira é mentira. A Bíblia ensina que o pai da mentira é o diabo. Mentira é mentira. E Jesus nos chama para viver a verdade, porque Ele é a verdade. O diabo coloca muitas vezes cegando nossos olhos, impedindo de enxergar a verdade e nos fazendo viver uma mentira. Mas nós precisamos olhar para Jesus e entender que Ele é a verdade. A cegueira nos faz pensar que podemos viver sem Deus. Essa cegueira que o Deus dessa era, que é o diabo, coloca muitas vezes em nossos olhos, nos faz pensar que podemos viver sem Deus. O que é isso? Eu sou uma pessoa boa. Quem já ouviu esse discurso? Eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não fumo, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada errado. Não preciso para a igreja, não, tenho Deus. Foi o diabo que colocou isso na mente. Foi o diabo que colocou isso na mente. O diabo cegou o entendimento. O diabo cegou os olhos. E ele não consegue ver que ele está se achando seu próprio Deus. Ele está se achando o próprio Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E sem Deus nada podemos fazer. Precisamos nos arrepender, buscar viver para a glória de Deus, buscar viver os princípios da palavra de Deus e viver entendendo que Jesus naquela cruz morreu pelos nossos pecados. Ele só foi para a cruz porque tinha os nossos pecados. Então nós precisamos abrir nossos olhos e viver para Jesus. Quando você diz que por causa da sua conduta moral você não precisa se arrepender, você está dizendo que você é o seu próprio Deus. Então você já está pecando quando faz isso. Quando você se julga superior a alguém, porque aquela pessoa já cometeu um pecado que para você é pior que os seus, você automaticamente está se achando o seu Deus. Então você já comete pecado porque você está se achando no trono da glória de Deus. E tudo isso é causado por causa da cegueira que o diabo coloca sobre o entendimento dos descrentes e daqueles que não querem viver para a glória de Deus. Quem está entendendo diz amém. Nossa cegueira, muitas vezes, não nos permite ver quanto é bom viver os princípios da palavra para viver para a glória de Deus. Às vezes, essa cegueira que o diabo coloca nos faz enxergar que os princípios da palavra são um fardo tão grande que nos fazem não ver o fardo que já está sobre nós, que é o fardo de pecado. Quem já ouviu esse discurso? Ah, não vou ser crente porque ser crente é difícil demais. Por causa que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo é muito difícil. Sendo que ele não percebe que aquilo que ele já está praticando está destruindo a vida dele. Hoje nós conseguimos enxergar. Mas por que muitos não conseguem?
por causa que estão cegos. O diabo cegou o entendimento. O diabo cegou o entendimento. E não conseguem ver o quanto é bom viver para a glória de Deus. Viver os princípios da palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus, viver esses princípios, nos traz livramento, nos traz qualidade de vida. Diga amém. Amém. E Jesus tem poder para nos fazer enxergar. Assim como Jesus teve poder para libertar aquele homem da opressão, Jesus também tem poder para nos fazer enxergar, para retirar as vendas dos nossos olhos. Então precisamos crer e buscar no Senhor para que Ele abra os nossos olhos, assim como Ele abriu desse homem. E para concluir, em terceiro e último lugar, Jesus veio para nos fazer falar da sua graça. Esse homem, ele era endemoniado, ele era cego e era mudo. E Jesus fez aquele homem falar. Então Jesus libertou-nos como igreja. Jesus nos fez enxergar o seu reino como igreja. E Jesus libertou-nos e nos fez falar. Agora falar o quê? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, ou seja, a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras traduções vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus nos libertou, Jesus nos fez enxergar e Jesus nessa noite nos faz falar para que outros possam crer por meio da nossa boca. Glória a Deus. Diga amém. Jesus nos chamou e abriu nossa boca para que possamos pregar a mensagem do Evangelho, para que outros creiam. Jesus nos chamou para pregar a mensagem, para falar do Evangelho, para que outros creiam que Ele é Senhor, para que outros creiam. Muitas vezes não falamos por causa da opressão e vergonha do nosso pecado. Muitas vezes por causa que vivíamos em pecado, aí passamos a viver para Jesus. E às vezes em um ambiente que vivíamos, agora ficamos com receio e vergonha por causa da vida que vivíamos e temos receio de falar. Ou muitas vezes vivemos em um ambiente de trabalho ou de colegas que às vezes o testemunho que vem levando traz vergonha de falar de Jesus. Mas Jesus, Ele veio para nos libertar disso, para nos fazer se arrepender, passar a viver os princípios da palavra e pregar com autoridade em nome dEle. Não fique paralisado. Se arrependa, mude de direção e pregue. E pregue a palavra de Deus. E muitas vezes não falamos porque ainda estamos cegos e não acreditamos que nossos ouvintes vão crer. Muitas vezes nós não pregamos para o amigo, não pregamos para o parente, porque estamos cegos ainda e temos uma visão carnal e não acreditamos que aquela pessoa possa se converter. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não podemos julgar quem vai se converter ou quem não vai se converter. Isso é obra de Deus. Glória a Deus. Nós devemos pregar e falar do Evangelho para todos. Quando nós nos limitamos de pregar, não vou pregar para esse meu amigo porque ele é muito promíscuo.
Você não vai ser crente, não. E você é Deus. E você é Deus. E às vezes é aquele lá que Deus quer. E Ele quer usar a sua vida para alcançar Ele. Abra sua boca. Arrependa-se desse pecado de omissão e pregue a mensagem do Evangelho. Pois ainda estamos olhando com olhos carnais quando seguimos assim. Ainda estamos com os olhos carnais e não percebemos. Não fique paralisado. Arrependa-se e creia. Jesus tem poder para nos fazer falar, pois não falamos de nós, falamos dele. Ou seja, você não está falando de você está falando de Jesus. Em vez de sentar e ficar conversando, fofocando sobre alguém, fala de Jesus. Em vez de investir tempo fofocando, em vez de investir tempo conversando, falando da vida dos outros, conversa com aquela pessoa, fala de Jesus. Fala sobre Jesus. Ah, mas eu não sei se aquela pessoa vai acreditar. Eu não tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Você sabe quem foi Jesus? O Filho de Deus que morreu na cruz para perdão dos pecados e voltará. E aqueles que se arrependerem e crerem serão salvos. Fala isso. E o Espírito Santo há de trabalhar. Aleluia. Jesus tem poder para curar e nos fazer falar para pregarmos o Evangelho. Ele tem poder para nos libertar de uma opressão. Ele tem poder para nos fazer enxergar e poder para nos fazer falar, assim como Ele fez com esse homem. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Pai amado Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, pela tua graça, pedimos ao Senhor, nos liberte, abra o nosso entendimento e nos faz falar incansavelmente da tua graça, falar do reino e falar incansavelmente que o Senhor vai voltar. Deus, nós pedimos ao Senhor, nos livra, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que vem para tomar o teu lugar, de tudo aquilo que vem para tomar o teu lugar, Senhor, e nos faz viver para ti somente, Senhor, em nome de Jesus. Assim como esse homem foi curado, que o Senhor venha com cura sobre nós. Perdoa os nossos pecados, abre os nossos olhos e usa a nossa boca para falar do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor